Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz de Allah e sua misericórdia estejam sobre vós, irmãos. Na verdade, Ar-Rahman Ar-Rahim, né? Só para nós percebermos o sentido da misericórdia nestes âmbitos. Ar-Rahman Ar-Rahim são duas palavras árabes que estão no grau superlativo. Na gramática árabe diz-se sighatul mubalagha. E este Rahman é mais superlativo do que, quer dizer, tem o grau mais elevado do que Ar-Rahim. E o sentido genérico é que aceita-se no aqidatun sahiha, na crença correta, é que Allah subhanahu wa ta'ala, ele tem misericórdia, ele tem clemência, ele tem carinho. Então, quando a gente diz Ar-Rahman, estamos a dizer misericordioso. Ar-Rahim, misericordiador. Então, nesses dois nomes, nós, como aqueles que têm o aqidatun sahiha, temos que fazer o ithbatun bima thabata Allahu an nafsihi wa bima athbata ar-rasulu an rabbihi min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala tamthilin wala takyif. Quer dizer, você deve aceitar aquilo que Allah falou de si e aquilo que Allah falou e aquilo que o profeta falou sobre Allah. Pois ninguém sabe sobre Allah mais do que Allah. E ninguém sabe dentre os humanos sobre Allah mais do que o nosso profeta sallallahu alaihi wasallam. Então nós devemos aceitar que Allah tem clemência, tem misericórdia, tem carinho, sem comparar este carinho, esta misericórdia, sem comparar e sem assemelhar. Quer dizer, você não pode fazer tamthil, não pode comparar. Não pode fazer takyif, não pode comparar. Não pode fazer o tamthil, não pode assemelhar. Não pode fazer o tahrif, não pode adulterar o seu sentido. Não pode fazer o ta'til, não pode abandonar o seu sentido genérico. Deve aceitar aquilo que Allah falou de si e aquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam falou de seu Allah. Pois ninguém sabe mais sobre Allah do que o próprio Allah. E ninguém dentre os humanos sabe sobre Allah do que o nosso Nabi sallallahu alaihi wasallam. Então aqueles que têm a crença correta dizem Allah tem clemência, Allah tem misericórdia. Porque os Ahl al-Bid'ah al-Asha'ira renegam essas qualidades. Os Asha'ira, Ahl al-Bid'ah al-Asha'ira, eles não aceitam que Allah tem clemência, não aceitam que Allah tem rahma. Eles traduzem rahma, quer dizer, o nome Rahman, eles traduzem como beneficente, né? Eles dizem, esse al-Bid'ah al-Asha'ira, o Rahman significa iradatul khair. Isto é um erro grave, khata, né? Eles dizem que o Rahman significa aquele que quer o bem para os seus servos, aquele que beneficia. Então isto automaticamente está a negar que Allah Jalla wa Ala, ele tem o Rahman no seu íntimo. Então é preciso ter cuidado com isto. Os que traduzem, por exemplo, Bismillah, em nome de Allah, Ar-Rahman, o beneficente, estão a errar. Estão a errar um erro crasso, um erro grave. Por quê? Porque estão a renegar esta qualidade íntima, sifatun dhatiyya lillahi azza wa jalla. Estão a renegar esta qualidade íntima de Allah Jalla Sha'nuhu wa tabarak asma'uhu. Então nós temos que aceitar isso, que Allah subhanahu wa ta'ala tem carinho, tem clemência, e é neste sentido, né? E os ulama, como dizem o Usul-Din, o Rahman é mais pesado que o Rahim, porque, quer dizer, tem um grau superlativo mais elevado que o Rahim. Por isso, em algum momento, o nome Rahman não é aceitável chamar a um ser. Agora, o Rahim, apesar que se chama a um ser, como o profeta foi chamado Rahim, qualquer ser humano que tiver o carinho para o outro é chamado Rahim,
mas sem comparar, sem assemelhar. Então, quando a gente diz Bismillah, estamos a dizer em nome de Deus. Ar-Rahman, o misericordioso, ou o clemente, e não o beneficente, como os outros dizem. Quem diz são as Ash'ira, Ahl al-Bid'ah, e foram refutados pelo Sheikh al-Islam bin Taymiyyah. Aliás, Imam Ahmad refutou a eles, os ulama da Sunna, Imam Ahmad ibn Manda, cada um no seu kitab. Imam Ahmad, como narrou Al-Khalal no seu kitab Sunna, o riwaya sobre assuntos de aqida, ou mesmo Harb al-Kirmani, ou mesmo o filho de Imam Ahmad Abdullah no kitab Sunna, e muitos outros ulama em relação a este assunto. Imam al-Bukhari criticou aqueles que renegam esta qualidade de clemência, de misericórdia, de carinho, e aceitou esta qualidade, que é a qualidade da Sunna, acreditar na clemência e no carinho. No seu kitab Sahih, Imam Muslim também, Bukhari no kitab Tawhid, Imam Muslim em várias áreas, onde demonstra que Allah Jalla wa Ala tem carinho, tem misericórdia. E muitos ulama da Sunna, nos kutub Sita, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah, o Ibn Manda no seu kitab Ar-Radd ala al-Jahmiyya, a refutação contra os Jahmiyya, o Abdullah ibn Mubarak no seu kitab Ar-Radd ala al-Jahmiyya, o Uthman ibn Sa'id al-Darimi no seu kitab Ar-Radd ala al-Jahmiyya, o Al-Baghawi no Sharh al-Sunnah, o Hibbatullah al-Lalakai no seu kitab Sharh Usul al-I'tiqad, esses todos os ulama, o Ibn Abi Zayd al-Qayrawani no Muqaddimatu Risala, o Ibn Battah al-Ukbara no seu kitab Al-Ibanatu al-Kubra. Aliás, os livros que referenciam sobre este acto de Tawhid al-Asma wa Sifat, o Ibn Khuzaymah numa obra específica desta área, Kitab al-Tawhid, porque o Kitab al-Tawhid de Ibn Khuzaymah está mais versado ao Tawhid al-Asma wa Sifat, a unicidade de Allah nos seus nomes belos e nos seus adjetivos sublimes, né? Enquanto o Kitab al-Tawhid de Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, está mais ligado no Tawhid Uluhiyya, colocar Allah único na adoração. E essas duas vertentes todas juntou Imam al-Bukhari no seu Kitab al-Tawhid, La hawla wa la quwwata illa billah, o último livro, quer dizer, a área temática do seu Kitab al-Jami' al-Sahih. Então, esses todos os ulama, quer dizer, desde a época da escrita das obras, né? Desde a época das primeiras escritas, lá no Tafsir ibn Jurayj, lá, quer dizer, nos Kutub Mu'tamar Malik, quer dizer, em várias outras obras que foram as primeiras a serem escritas publicamente, nesse sentido, né? Porque outros escreviam, claro, mas estamos a falar publicamente, para publicar e distribuí-lo. Sempre os ulama da Sunna, em todas as épocas, e a lista é enorme, né? Todos os ulama acreditam neste sentido. Por isso, nos livros da Sunna, eles traduzem assim: Bismillah, em nome de Allah, Ar-Rahman, o clemente ou o misericordioso, Ar-Rahim, misericordiador, né? Então, o Rahman aqui é o misericordiosíssimo, porque tem mais grau superlativo, do absoluto sintético, mais do que o Rahim. Quer dizer, os nomes de Allah, uns são mais valiosos em relação aos outros. Quer dizer, existem nomes que estão mais, né, elevados. Quer dizer, quando te perguntam qual é o nome maior, qual é o Ism al-A'zam, qual é o nome maior, alguns ulama disseram o nome maior é Allah. Allahu, walillahi al-asma'ul husna. Allah tem nomes bonitos, belos, né? Alguns disseram Allah al-Hayy al-Qayyum, né? Porque al-Hayy, aquele que é o vivo sem iniciar, né? Al-Awwal bila ibtida', quer dizer, Allah, ele é o vivo em que nunca houve um tempo onde ele não existia.
E ele é o primeiro, onde nunca houve um tempo em que ele começou. Al-Qayyum, aquele que está firme e controlador, quer dizer, de todos os momentos. Quer dizer, Allah subhanahu wa ta'ala, ele sempre está, existe e, quer dizer, hoje não dá o nome de firme, né? Significa que todas, como dizem os ulama, como diz Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah no Majmu' al-Fatawa, todos os nomes de Allah subhanahu wa ta'ala voltam para esses dois nomes, Al-Hayy e Al-Qayyum, o vivo e o firme. Em todos os momentos ele existe, ele controla, ele faz o que lhe apraz, claro, com pedagogia, com hikmah, não de qualquer jeito. Então todos os nomes de Allah Jalla Sha'nuhu voltam para esses dois nomes, Al-Hayy, Al-Qayyum. E por isso os ulama consideram esses dois nomes, aliás, o que veio também nos ahadith sahihatun thabita, em relação ao dua, onde o Nabi dizia que nele existe o Ismullah al-A'zam, o nome maior de Allah, sempre lá, naqueles dua, existiu lá Al-Hayy Al-Qayyum. Quando o Nabi sallallahu disse, por exemplo, Allahumma inni as'aluka bi annaka Allahu alladhi la ilaha illa anta Al-Hayy Al-Qayyum. Quando alguém fez esse dua, o Nabi sallallahu disse, esse fez um dua onde nele existe o nome de Allah maior. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Allah maior sabe. Ar-Rahman também é um dos nomes, né, grandiosos. Né, grandiosos. Grandiosos. Não é por acaso que sempre, muitas das vezes, vem ali acompanhado Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Então, o Rahman significa o clemente, aquele que tem clemência, aquele que tem carinho, aquele que tem sentimento, aquele que tem pena. Claro, sempre existe uma diferenciação entre ele e os seus servos. Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Ele não é parecido, assemelhado com nada. E ele é oniovinte, e ele é o ouvinte, o vidente. Então, este ayah, Laysa kamithlihi shay, ele não é assemelhado com nada, é raddun ala al-mushabbaha. Esta parte critica e refuta aqueles que assemelham a Allah subhanahu wa ta'ala com suas criaturas. E a outra parte, wa huwa as-sami'ul basir, Allah, ele ouve e ele vê. Esta parte critica aos mu'attala, aqueles que abandonam esses sentidos, quer dizer, não aceitam dar esses sentidos a Allah subhanahu wa ta'ala, como fazem os Ahl al-Bid'ah al-Jahmiyya. Eles renegam todas as qualidades de Allah subhanahu wa ta'ala, né? Os Asha'ira, né, renegam várias, né, muitas das vezes essas qualidades íntimas, como por exemplo o amor. Eles renegam quando naqueles ayats que Allah diz Allah ama, eles não aceitam que Allah ama, eles traduzem mal, fazem má hermenêutica. Então os Asha'ira, os Mu'tazila, os Jahmiyya também, os Maturidiyya, os Kullabiyya, esses todos renegam qualidades de Allah subhanahu wa ta'ala. Os Shia e muitos outros. Então, os que têm a aqida sahiha, crença correta, eles aceitam taxativamente aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala falou de si e aquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam falou sobre Allah. É nesse sentido genérico. É preciso termos cuidado, né, na explanação desta área delicada de aqida, né. Então, Tawhid al-Asma' wa Sifat significa Tawhid al-Asma', unicidade de Allah nos seus nomes. Isto é, há aqueles nomes que Allah subhanahu wa ta'ala tem, e são vários. Ninguém conhece o número total exceto Allah subhanahu wa ta'ala. No aqida diz-se Asma'ullah ghayr mahsura, os nomes de Allah não são limitados, quer dizer, são ilimitados. Existe um hadith sahih em que Nabi sallallahu alaihi wasallam diz: inna lillahi mi'atu isma illa wahida, wa fi riwaya 99 isma, man ahsaha dakhala al-jannah. Allah Jalla wa Ala tem 99 nomes, quem memorizar vai no Jannah.
Muttafaqun alayhi. Este hadith é um bom hadith, um hadith autenticado. Allah, o Profeta Salama disse que Allah subhanahu wa ta'ala tem 99 nomes. Quem memorizar esses 99 nomes vai no Jannah. O hadith não está a dizer que Allah tem apenas 99 nomes, como muita gente pensa. Allah tem muitos nomes, né? Se a gente começar a contar os nomes de Allah, vamos chegar aqui a milhares. Só que esse hadith está a dizer, se alguém conseguir 99 nomes de Allah ele memorizar, ele vai... Allah tem seus nomes, e os nomes de Allah subhanahu wa ta'ala não são adaptados. Asma'ullah tawqifiyya. Os nomes de Allah tem no Corão e nos Ahadith. Allah é que revelou. Então, se você procurar 99 nomes de Allah Jalla wa'ala no Corão ou no Hadith e chegar a este número e memorizar, então vai no Jannah. Vai no Jannah. Agora, mas quais são esses 99 nomes? Tem lá no Corão, nos Hadith do Profeta sallallahu alaihi wasallam. Quer dizer, não só aqueles que as pessoas têm pendurado numa folha. Às vezes você vai numa casa e encontra pendurado numa folha na parede 99 nomes de Allah. Não são aqueles que estão ali. Tem muitos outros também, né? Senão alguém vai pensar, não, os 99 nomes referidos são aqueles que eu encontro pendurado em casa. É proibido pendurar, né? É proibido pendurar. Então ainda existem muito mais outros, né? Eu vou dar um pequeno exemplo, né? Naqueles que costumam ser pendurados nas casas, e muitas pessoas acham que só são aqueles, né? Por exemplo, ali, dentre aqueles 99 nomes, o que vulgarmente todo mundo conhece, por exemplo, Al-Jamilu, o bonito, ali não tem. Mas o bonito é o nome de Allah subhanahu wa ta'ala. É um dos nomes. Nabi sallallahu alaihi disse: Inna Allah jamilu yuhibbul jamal. Na verdade, Allah é bonito e gosta da beleza. Então, Al-Jamilu é um dos nomes de Allah. Ali não tem. O Rabbi, Senhor, patrão, um dos nomes de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas ali não tem. Ali tem Allah ar-Rahman ar-Rahim al-Malik al-Quddus al-Salam al-Mu'min al-Muhaymin al-Aziz ila akhirih. O hadith que está no Bukhari e no Muslim, o Profeta sallallahu não enumerou, mesmo no Muslim de Imam Ahmad não veio lá enumerado. Claro, veio um hadith em que vieram alguns nomes enumerados no riwayat do Tirmidhi, mas o hadith é daif, porque veio na linhagem de Walid ibn Muslim e ele tinha o Sayy al-Hifd, contrariou muitas linhagens, né? Abu Nu'aym fez um kitab específico sobre isto e colocou esses riwayats de vários nomes, né? Aproveitaram o Shurrah al-Hadith, colocaram nos seus kitabs, como fez Ibn Hajar al-Asqalani, o Fathul Bari, o Qustalan, o Irshad al-Sari, o Al-Kirmani, no seu kitab, que explica Bukhari em 20 volumes. Não vou acabar aqui de citar os explicadores desses kutub cita. Quer dizer, quando digo não vou acabar de citar, não quer dizer que não posso acabar, mas são milhares de obras nessa matéria. Em suma, então, quando se diz quais são os 99 nomes de Allah, é só tu escolheres. Entra no Corão, faz uma lista, e os hadiths que você conhece, memoriza, né? Sabe, até aqueles nomes costumam ser pendurados ali. Tem por exemplo, um nome ali, né? Só para te dar uma esclarecimento, tem um nome ali que não é nome de Allah subhanahu wa ta'ala, mas está ali: Al-Muntaqimu, o destruidor. Este não é o nome de Allah Jalla wa Ala, né? Claro, existem versículos no Corão que Allah subhanahu wa ta'ala diz: nós destruímos os kuffar, destruímos a eles, né? Aniquilamos a eles, zangamos contra eles e aniquilamos, né? Mas Al-Muntaqimu, como dizia Sheikh al-Islam no Majmu' al-Fatawa, que este não é nome, leisa ismu min asma'illah al-husna, não é nome dentre os nomes belos de Allah Jalla wa Ala. Tudo bem, eu só queria dar um pequeno exemplo, depois podemos dar mais detalhes, né? Eu até poderia trazer uma lista
de todos os nomes de Allah que estão no Corão, né? E vários nomes que estão nos Hadith. Conhecimento é limitado, ninguém conhece tudo. Aliás, como estou aqui a dizer, nomes de Allah também são ilimitados. Então, é nesse sentido. Mas, pelo menos podemos colocar à disposição aqueles que a gente um pouco sabe, né? Uns 200, 300, 400, 500, e colocar aí ao dispor. Isso facilitará assim. Escolha aí alguns deles. Se memorizar até 99, masha Allah, com sinceridade, quizá Allah poderá dar o paraíso e os deleitos do paraíso, e o mais deleito é olhar a face de Allah subhanahu wa ta'ala. Então é preciso, então quando se diz Tawhid al-Asma'i, unicidade, né? Unicidade significa colocar esses nomes apenas para Allah, não associá-lo, não assemelhá-lo, não comparar, não renegar, não traduzir de forma errada, não fazer má hermenêutica desses nomes aí. Então, para haver o Tawhid al-Asma', é preciso que você aceite esses nomes do jeito que são, sem comparar, aceitar que Allah subhanahu wa ta'ala, este é o nome dele, e este nome tem esta qualidade, né? Allahu significa o Deus verdadeiramente adorado, Ar-Rahman, o carinhoso, o clemente, o misericordioso, né? Ar-Rahim, o misericordiador, né? Se quiser misericordioso, o Rahman misericordiosíssimo, Al-Malik, o rei, assim sucessivamente. Agora, sifat, qualidades de Allah Jalla Sha'anuhu. Na Aqida a gente diz Asma'ullah al-Husna, os nomes belos de Allah. Quanto às qualidades, no Aqida, apesar de serem qualidades belos também, mas no Aqida diz Sifatul Ulia, qualidades sublimes. Atenção, Tawhid al-Asma'i wa Sifat, unicidades nos nomes e nos atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Agora, de forma particular, Asma'ullah al-Husna wa Sifatullah al-Ulia, os nomes de Allah, os belos nomes de Allah e atributos sublimes de Allah Jalla Sha'anuhu. Esses nomes também fazem parte das qualidades, dos atributos. E existem mais atributos também. Por exemplo, Allah tem nafs, Allah tem olhos, Allah tem duas mãos. São atributos, são sifat. Allah subiu em cima do arsh, Allah desce para o primeiro céu em cada noite, Allah virá no dia do Qiyam, Allah fala sem iniciar, Allah sempre falou. Então, essas qualidades de Allah Jalla Sha'anuhu wa tabaraka asma'uhu não pode assemelhar, não pode comparar, não pode renegar, não pode adulterar o sentido. Quando você assemelha, estás a fazer o tamthil. Quando você compara ou perguntas como, estás a fazer o takyif. Quando você abandona o seu sentido genérico, estás a fazer o ta'til. Quer dizer, quando você traduzir mal, estás a renegar, estás a fazer o ta'til. No Usul al-Din, a gente também diz que estás a fazer o ilhadi. Ilhadi é quando você inclina-se, coloca num lugar inapropriado esses nomes. Por isso Allah Jalla wa Ala diz وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى, Allah tem nomes bonitos. وَذَرِ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ, você deve se afastar e isolar-se daqueles que se inclinam nos seus nomes. Quer dizer, quando você pega uma criatura e chama de Deus, estás a renegar a qualidade de Deus, de Criador. Subhana Malik.
Então, se o Jesus é Deus, então a Maria é o quê? É a mãe de Deus, é isso? Então, é complicado. É complicado. Então, tudo é complicado. Então, Jesus é um ser humano, é um profeta de Deus, que Allah subhanahu wa ta'ala lhe escolheu e lhe enviou para a humanidade, de Jerusalém, Israel especificamente, né? E não é profeta para toda a humanidade, é profeta do Israel. E o seu nascimento não é tão milagroso como a saída da Eva no costela do Adão, cujo e também o aparecimento, a criação do Adão através do barro é mais milagroso do que o nascimento de Jesus, filho de Maria, um dos profetas de Deus. Tudo bem. Então é preciso percebermos bem essas matérias, senão quando você ouvir Allah gosta dos pacientes, gosta mesmo de verdade, né? Allah odeia os kufar, odeia mesmo de verdade, sem comparar o seu ódio, né, com suas criaturas. Tem que aceitar. Você entende o que é ódio, não entende? Você também entende o que é amor, não entende? Allah ama, Allah odeia, Allah sorri, Allah admira. São qualidades de Allah Jalla wa Ala. Tudo isso. Allah é diferente das suas criaturas. Allah é diferente das suas criaturas. Então, é preciso. Allah não dorme. As pessoas colocam, alguns dizem Jesus é Deus, mas Jesus dormia, fazia necessidades menores, necessidade maior, tinha necessidades fisiológicas. Então não é Deus, é um ser humano. Não se compara Deus com criaturas. Então era mais ou menos nesse sentido, porque senão alguns vão traduzir mal. Tem muitas traduções que as pessoas fazem em relação a esses ayats ou a esses ahadith sifat que falam sobre atributos sublimes de Allah Jalla Sha'nuhu, e as pessoas acabam fazendo uma má interpretação. E é preciso então preservarmos esta integridade de Tawhid, Uluhiyya, unicidade na adoração. Sabe, esses temas, alguém pode até achar que são temas assim, minuciosos, mas a sua explanação leva anos. Quer dizer, os detalhes dessas matérias, quando você repara as obras do ulama da Sunna, você começa a perceber que sim, senhor, não são coisas assim de qualquer maneira. Então, em suma, só ficou a palavra. O Rahman não significa beneficente. Não, como pensaram os Ahl al-Bid'ah Ash'ira. Não é isso. Nós temos que acreditar que Allah subhanahu wa ta'ala, ele tem rahma, ele tem carinho no seu íntimo. É importante isto. E é uma das partes do dino mais importante, ter essa boa confiança a Allah, que ele tem muito carinho e muito rahma. A sua misericórdia ultrapassa a sua fúria, como vem no hadith al-Qudusi: inna rahmati sabakat ghadabi. Eu, Allah, a minha misericórdia, a minha clemência, o meu carinho é mais adiantado do que a minha fúria. Allah subhanahu wa ta'ala escreveu um livro que está com ele, junto dele, em cima do seu arsh. Então não é brincadeira isto.